Nesse tutorial vamos ver como fazer o upload de arquivo com PHP e salvar no banco de dados o nome do arquivo como PDO. Só lembrando, você pode realizar o download do código-fonte desenvolvido nesse tutorial através do link disponível abaixo do vídeo. O que vai ser implementado nesse tutorial é o seguinte: primeiro, o formulário. Neste formulário eu vou ter o campo nome. Em seguida, o campo para selecionar a imagem. Vou selecionar esta imagem, abrir. Portanto, agora vou cadastrar. Dado salvo com sucesso. Então, vamos ver se ele salvou com sucesso no banco de dados. Salvou, teste 1. Salvou o nome da imagem. Agora, o upload da imagem foi realizado com sucesso. Vamos confirmar se também realizou o upload com sucesso. Então, ele criou o diretório 1, porque refere-se ao registro 1. Então, cada registro vai ter o seu diretório de imagem identificado pelo ID. Agora, vamos ver se essa imagem 5 foi feita o upload. Sim, está feito o upload e a imagem está neste local. Portanto, é isso que vamos implementar neste tutorial. Olá, tudo bem? Sou o César e seja bem-vindo a mais um tutorial. Você que já segue o canal e você que está assistindo o vídeo pela primeira vez. Não esqueça de inscrever-se no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos tutoriais. Combinado? Então, vamos ao tutorial. Para começar, vou no AMP Server, em seguida no diretório www do AMP Server, em seguida o diretório aula que sempre utilizo para criar os tutoriais. Nesse diretório eu já tenho um projeto criado com NetBeans. Então, neste projeto, agora eu vou criar o arquivo index. Vou dar um Ctrl N, vou selecionar PHP HTML, próximo, vou colocar o nome de index, a extensão NetBeans já atribuiu, finalizar para criar o arquivo. Criei o arquivo index. Agora vou colocar já um title, vai ser Selk Upload. Em seguida, agora já vou criar aqui um título. Vou abrir a tag H1, finalizo a tag H1. Vou colocar a frase cadastrar imagem. Depois aqui do PHP eu já vou inicializar o formulário. Abro a tag Form e já finalizo a tag Form. Primeiro vou informar qual método que eu vou utilizar para enviar, vai ser o método POST. Em seguida, Action, para qual arquivo eu estarei enviando, então vai ser para o arquivo chamado processa_cad_img, .php, que a extensão é PHP. Como estarei trabalhando com imagem, então eu preciso colocar o entype. Multipart form data, agora já poderei trabalhar com imagem. Vou abrir a tag label. Dentro dessa tag label, eu vou colocar a palavra nome. Já posso começar a criar o campo, portanto, input. Em seguida, vou utilizar o atributo type para indicar o tipo do campo, vai ser do tipo text. Um nome para o campo vai ter a palavra nome, e o placeholder para informar o que o usuário deve digitar. Digitar o nome, por exemplo, poderia ser o nome do produto ou qualquer outra coisa. Já vou colocar duas quebras de linha para ficar mais organizado. Vou agora criar mais um campo, então vou abrir o label, vai ser imagem e já finalizo a tag label. Vou criar agora um campo, então vai ser input, type, vai ser o tipo, então eu estarei trabalhando com arquivo, portanto vai ser file, um campo para fazer o upload, e o name para o campo vai ser chamado de imagem. Já coloco duas quebras de linha. Em seguida, agora eu vou criar o botão, portanto vai ser o input, name, vou atribuir um name para este campo, vai ser send cad img para cadastrar imagem. Type, como é um botão, portanto vai ser o submit, e vou colocar value, o que vai ser apresentado em cima do botão, a palavra cadastrar. Vamos abrir agora o arquivo index, vou atualizar aqui. Então, acessei o diretório aula e no diretório aula temos o index. Como o index é a raiz, ele já abriu. Cadastrar imagem, tem o campo
para inserir o nome e para selecionar a imagem. Vamos criar agora o arquivo responsável em receber os dados deste formulário. É este arquivo. Vou aqui em Arquivos Código-Fonte, Ctrl N, vou selecionar arquivo PHP, próximo, vai ser o processo AKDMG, finalizar, já criou aqui o projeto. E neste arquivo, primeira coisa, eu vou estar recebendo o valor do botão, este botão, SendCADMG. Portanto, vou estar recebendo através do filter underline input. Primeiro estarei informando qual método que eu estou recebendo os dados, então input post. Em seguida, o nome da variável, que seria o nome do nosso campo. Em seguida, qual filtro que eu estarei passando, filter sanitize string, para receber tudo como uma string. E vou atribuir todo esse valor para uma variável SendCADMG. Agora eu vou verificar se esta variável for true, quer dizer que o usuário clicou no botão. Agora, se não, ele vai cair aqui no else porque o usuário tentou acessar a página sem clicar no botão cadastrar. Então eu vou colocar um comentário para que serve essa instrução, verificar se o usuário clicou no botão. Agora, se ele não clicou, eu vou querer redirecionar o usuário para o index. Para fazer o redirecionamento, crio o header, em seguida location. Para qual local que eu vou querer redirecionar? Vai ser para o index.php. Vamos ver agora se vai funcionar isso. Vou clicar aqui em cadastrar, manteve-se no processo, porque ele caiu no hífen, porque eu cliquei no botão. Agora, se eu tentar atualizar a página, o que vai acontecer? Vai redirecionar para o index. Está redirecionando aqui corretamente. Agora eu quero apresentar uma mensagem de erro. E esta mensagem eu vou colocar em uma variável global, session, vai ser chamada de MSG. Para eu poder utilizar variável global, eu preciso inicializar a sessão. Então, aqui a sessão deve ser inicializada antes de qualquer coisa, qualquer instrução. Ao inicializar a sessão, eu posso utilizar agora aqui session. Vou, então, neste local, abrir o P de parágrafo, já finalizar o P de parágrafo, e dentro deste P de parágrafo, vou colocar erro ao salvar os dados. Além disso, eu vou colocar que seja apresentado da cor vermelha esse texto. Vou colocar um style, abrir aspas simples, color, vou colocar da cor vermelha. Agora, eu vou pegar esta variável global e ir no nosso arquivo index. Nessa parte aqui do PHP, eu vou verificar se e set. Se existir esta variável global, então ele acessa este hífen, vai imprimir o valor que está dentro desta variável global, em seguida vai destruir o que estiver dentro desta variável global. No entanto, para poder utilizar a variável global, eu preciso inicializar. Ela deve ser o primeiro elemento do projeto. Então, para inicializar, session underline start, para inicializar a sessão. Vamos ver agora, vou clicar aqui em cadastrar, caiu no hífen, ok, porque eu cliquei no botão. Agora, se eu tentar acessar a página diretamente, redirecionou para o index e apresentou erro ao salvar os dados. Então, esse erro refere-se a esta mensagem e fez o redirecionamento. Agora eu vou receber os dados do formulário. Para receber, eu também vou utilizar o filter underline input. Primeiro estarei recebendo através do método post o valor do campo. Vamos confirmar o nome do campo. O campo tem um name de nome. Pego o nome, coloco entre aspas simples. Em função de ser uma string, vou utilizar então agora o filter underline sanitize string. E vou atribuir o valor que vier do campo para uma variável chamada nome. Em seguida, vou receber agora o nome da imagem e vou atribuir para uma variável chamada nome imagem. Vou receber através do cifrão underline files. Estarei recebendo o campo imagem e a posição somente o
name, que seria o nome da imagem. Não vou receber por enquanto os outros valores da imagem. Para compreender melhor, eu vou dar um var_dump no array imagem, só para vocês verem. var_dump, colocar file imagem. Vamos ver então agora o resultado. Teste1, vou selecionar agora uma imagem, vou selecionar esta imagem aqui, abrir, agora vou em cadastrar, podemos ver que onde eu dei o var_dump, este var_dump é este var_dump aqui. Então ele tem a posição name, type, tem temp name, error. Agora eu só utilizei a posição name, que seria este local, name. Durante o tutorial ainda vou utilizar o temp name. Então, quando eu falar vou utilizar a imagem temporária, é esse daqui, temp name. Então, lembrem de onde que eu tirei o temp name no decorrer do tutorial. Agora que eu já estou recebendo os dados, eu vou inserir no banco de dados. Mas eu preciso primeiro criar uma base de dados. Vou então novamente no AMP Server, vou abrir o phpMyAdmin, vou fazer o login. Usuário padrão do phpMyAdmin é root, executar. Aqui eu já tenho uma base de dados chamada Cell, que é essa base que eu estarei utilizando. Eu vou criar nessa base uma tabela imagens, deixar 4 colunas, porque vou ter somente 3 colunas. ID, o ID vai ser chave primária e também ela vai ser autoincrementa. Em seguida, vou ter a coluna nome, vou colocar o mesmo nome conforme está no formulário, 220. Em seguida, vamos ter a coluna imagem. Vou confirmar aqui como eu coloquei no formulário, imagem, vou utilizar imagem também, varchar 220. Agora vou salvar para criar essa tabela. A tabela já está criada. Agora, com a base de dados Celc criada, com a tabela imagens, também precisamos fazer a conexão do PHP com essa base de dados. Agora eu vou criar um arquivo exclusivo para conexão, portanto vou dar aqui um Ctrl+N, um arquivo PHP, próximo vai ser o arquivo chamado conexão. Já finalizar para criar o arquivo, vou colocar agora as credenciais de acesso ao banco de dados, localhost porque a base de dados é local, usuário padrão do AMP Server é root, password em branco e a nossa base de dados chamada Celc que foi criada anteriormente. Agora eu vou fazer a conexão utilizando o PDO. Primeiro estarei informando onde está a base de dados. Está dentro desta variável define. Esta variável define tem o localhost. Em seguida, a base de dados, que está dentro desta variável, a base de dados chamada Celc. Em seguida, o usuário e a senha. Vou atribuir a conexão para esta variável, para o nosso objeto con. Agora eu vou pegar este arquivo conexão e vou inserir dentro do nosso processo CAD. Portanto, vou colocar o include para incluir. Vou colocar once para incluir somente uma vez. Vou dar um Ctrl espaço e já vai ser apresentado qual arquivo? O arquivo conexão. Agora que eu já tenho a conexão com o banco de dados, eu posso continuar a parte de inserir no banco de dados. Então, vou agora criar a query, vai ser o insert, insira os dados, insert into, na tabela, vou pegar agora o nome da tabela, imagens. Agora eu vou determinar quais são as colunas e o valor que cada coluna vai estar recebendo. Primeiro, vou pegar o nome da coluna, a coluna nome. Então, a coluna nome vai estar recebendo o valor que estiver neste identificador. Nome mesmo. Depois eu vou alterar o identificador nome pelo valor que vai ser inserido no banco de dados. Em seguida, eu tenho a coluna imagem. Então, a coluna imagem vai estar recebendo o que estiver neste identificador. Vou agora atribuir esta query para uma variável chamada result_img. Agora eu vou utilizar o prepare. Então, vou pegar primeiro a variável con, que está dentro da nossa conexão, nosso objeto con. Em seguida, o prepare. Agora, pego a nossa variável que possui a query, sendo esta variável. Então, agora já estarei preparando
e atribuindo o valor para uma variável chamada insertMSG. Agora estarei substituindo aqui os identificadores pelo valor que deve ser inserido no banco de dados. Para isso, vou utilizar o bin_param. Então, a nossa variável insertIMG, que está preparada, vou utilizar agora o bin_param. Estarei informando que eu quero substituir este identificador pelo seguinte valor, pelo valor que está dentro desta variável que recebeu o valor que veio do formulário. Agora eu vou fazer a mesma coisa com a imagem. Então, a posição imagem vai estar recebendo o valor que está dentro desta variável, nome imagem. Agora eu vou inserir no banco de dados. E para inserir, eu pego o insert daqui e vou estar informando para que seja executado. Execute, ponto e vírgula. Vamos ver agora o resultado. Vou aqui retornar para o formulário, vou colocar em cadastrar. Não apresentou nenhum erro, vamos ver se ele inseriu com sucesso. Inseriu com sucesso o nome da imagem. No entanto, ele não fez o redirecionamento para nenhum local. Então, agora eu vou verificar se função retornar true, quer dizer que ele conseguiu inserir com sucesso. Agora, se não, ele vai cair neste else. Vou então colocar aqui um comentário para que serve este if e esse else, verificar se os dados foram inseridos com sucesso. Quando eles não foram inseridos com sucesso, eles vão ter acessado este else. Vou colar então a mensagem que eu copiei lá debaixo, erro ao salvar os dados. Eu vou pegar, alterar aqui, por exemplo, imagem, vou tirar vamos ver o que vai acontecer. Vou tentar cadastrar, erro ao salvar os dados. Ele não conseguiu inserir, então ele caiu neste else. Vou agora retornar o M novamente para ele inserir com sucesso. E quando ele inserir com sucesso, ele vai ter esta mensagem. Vou copiar, então, o de baixo vai ser agora green, verde, que foi sucesso, e vai ter a mensagem dado salvo com sucesso. Vamos testar agora. Vou colocar teste 2, escolher uma imagem, cadastrar, dado salvo com sucesso. Vamos verificar se inseriu com sucesso. Teste 2, ok. Agora precisamos fazer o upload da imagem. Vou criar primeiro um diretório, então o diretório que vai receber as imagens eu vou criar na raiz do nosso projeto, vai ser a pasta chamada imagens, e cada um desses registros aqui vai ter sua própria pasta. Por exemplo, o registro 1, ele vai ter a sua pasta, que vai ser a pasta 1. Então a imagem vai estar dentro desta pasta. Agora, o registro 2, ele também vai ter sua própria pasta, que vai ser o 2. Então, eu preciso recuperar o ID do registro inserido no banco de dados. Já vou colocar o comentário, recuperar o último ID. Ao recuperar, eu vou atribuir para uma variável chamada último ID. Para recuperar, eu vou utilizar a nossa variável con, o nosso objeto con, em seguida a função last insert id para obter o último id inserido. Agora que eu já tenho o último id inserido, eu vou informar onde a imagem vai ser salva, em que diretório. Então, primeiro, ele vai estar dentro do diretório imagens, neste diretório que foi criado, imagens. Vou copiar para não ter erro, barra, em seguida vou concatenar com o último id, que tem o ID do registro. Então, este valor eu vou estar atribuindo para uma variável chamada diretório, onde que a imagem vai ser salva. Alt Shift F para indentar o código. Agora eu preciso criar essas pastas aqui, 1, 2, 3. Então, cada registro tem sua própria pasta. Eu preciso criar esta pasta quando o registro for inserido. Criar a pasta de foto. Para isso, vou utilizar o mkdir. Então, primeiro vou criar o diretório. Então, o diretório NetBeans já atribuiu que está dentro desta variável diretório, vírgula. Agora, a permissão que eu vou dar, 0755
Vamos ver agora se ele vai criar esta pasta. Então, eu vou tentar cadastrar um novo, vai ser o teste 3. Vou agora, então, cadastrar, dado salvo com sucesso, é o registro 3 que foi inserido, teste 3. Vamos ver se ele criou o diretório 3. Criou o diretório 3. No entanto, ainda não fez o upload porque não fizemos ainda a instrução. No entanto, já estamos criando o diretório. E para fazer o upload, vou utilizar a função move upload file. Primeiro eu preciso informar qual é a imagem. Lembro no tutorial do início que eu havia falado que eu estaria utilizando a imagem temporária. Agora sim, imagem. Vamos confirmar se o nome do campo chama-se imagem, ok, imagem. Agora eu vou utilizar a posição temp name, a posição que eu havia falado anteriormente, vírgula. Agora, esta imagem temporária eu estarei enviando para onde? Para este diretório. Então, copio o diretório e vou concatenar agora com o nome da imagem. Está dentro desta variável. Portanto, só pego o nome da imagem. Agora já estarei movendo a imagem, já estarei fazendo o upload da imagem. Vamos testar então, retornar novamente, colocar teste 4, cadastrar. Dado salvo com sucesso, vamos verificar. Teste 4 tem o ID 4, vamos ver, criou a pasta 4, somente ele colocou a imagem no lugar errado, colocou aqui fora, não era neste local. Então vamos ver o que foi feito de errado. Coloquei aqui o diretório imagens, faltou aqui colocar a barra. Agora sim, vamos testar agora com o 5. Vou colocar teste 5, cadastrar, dado salvo com sucesso. Teste 5 tem o ID 5, 5, já está a imagem 5. Ok, já fizemos o upload. Somente a nossa mensagem aqui está sempre apresentando dado salvo com sucesso. Eu quero aqui melhorar, porque quando não significa que os dados foram inseridos com sucesso, que a imagem foi feita o upload com sucesso. Então, eu vou colocar aqui um if, se vou verificar se ele conseguiu fazer o upload com sucesso. Ele vai acessar este if. Quando ele acessou este if, quer dizer que ele conseguiu salvar no banco de dados e conseguiu fazer o upload da imagem. Agora, neste else, ele conseguiu salvar no banco de dados, no entanto, ele não conseguiu fazer o upload da imagem. Então, por isso que eu coloquei este if e else. Vou colar aqui esta mensagem e aqui no de baixo a mesma coisa. Nos dois dados salvo com sucesso. No entanto, nesse de cima foi salvo com sucesso os dados e foi feito o upload também com sucesso. Pausei o tutorial, implementei aqui a mensagem, portanto, quando ele conseguiu realizar o upload com sucesso, vai significar dado salvo com sucesso e o upload da imagem realizado com sucesso. E neste else vai aparecer verde, dados salvo com sucesso, vermelho, erro ao realizar o upload da imagem. Vamos testar então agora, vai ser o nosso teste 6. Vou então cadastrar, dado salvo com sucesso e o upload da imagem realizado com sucesso. Vamos ver, teste 6, vamos ver aqui se realizou com sucesso, teste 6. Ok, realizou o upload com sucesso. Agora eu vou criar esta variável imagem e vou colocar ela vazia, só para apresentar o erro, para verificarmos este segundo erro, quando ele não conseguiu fazer o upload com sucesso. Vamos ver então, vou colocar agora o teste 7, cadastrar, dado salvo com sucesso, salvou o 7, vamos confirmar, salvou o teste 7. Agora vamos ver se ele realizou o upload. Erro ao realizar o upload da imagem. Vamos confirmar se ele realmente não conseguiu fazer o upload. Ele criou o diretório 7. Por que ele criou o diretório 7? Essa parte aqui ele conseguiu executar com sucesso. Agora, essa parte de mover, vamos confirmar, abrir, não conseguiu fazer o upload. Então, são mensagens distintas. Salvou com sucesso no banco de dados, no entanto, não conseguiu realizar o upload da imagem.
vou excluir esta variável. Então já temos o nosso upload de imagem implementado. Por hoje é isso, espero que tenha gostado do vídeo. Caso tenha gostado do vídeo, dá um like e inscreva-se no canal clicando na foto abaixo e também vai ter a sugestão de um tutorial e de um curso. Dê uma olhada lá no curso, combinado?